capítulo 6 de Gênesis começa com a descrição desse cenário onde parece que é comum os filhos de Deus se enamoram com as filhas dos homens, mas aí o cenário vai ficando cada vez mais tenebroso. O capítulo 5, a gente vai passar por ele, e ele vai fazer parte do nosso texto hoje. A gente não vai ler o capítulo 5 todo, mas o conceito dele todo vai ser a nossa introdução de entendimento para o capítulo 6. O capítulo 5 tem uma genealogia. O que isso tem a ver com a Arca de Noé? O que isso tem a ver com a história de Deus com Noé? Então a gente vai dividir em 3 partes o texto. O capítulo 5 todo vai ser o nosso prólogo, a entrada. Do capítulo 6, versículos 1 ao 7, vai ser pecado e sentença. E o versículo 8, o porém das nossas vidas, o porém de todas as coisas. No título proposto do nosso sermão hoje, é exatamente aonde está Deus. Você já parou, já se pegou pensando nisso? No meio da minha vida, no meio de todas as coisas, parece que Deus não está, ou que Deus não é. Se existe um Deus, aonde Ele está? Porque a gente vai entender a essência do início do capítulo 6, e é exatamente sobre isso. No início do capítulo 6, como um reflexo do capítulo 5 todo, parece que Deus estava e não mais está. Já ouviu alguém questionar sobre a maldade do mundo e aonde está Deus quando tem tanta maldade no mundo que nós vivemos? Você já parou para se perguntar onde está Deus? Será que Deus não existe? Será que Deus não é? Será que o nosso Deus não vive? Para fazer uma ilustração do nosso texto hoje, vou trazer um aforismo de Nietzsche. É um pensamento que ele propõe, uma máxima que o reverendo até comentou hoje de manhã, e é bem propício para nós. Já ouviram falar, Deus está morto, Deus não está morto? Imagina só, um homem louco, um homem completamente louco, ele se levanta de manhã e ele vai até o mercado da cidade, o lugar onde estão reunidos todos os homens. E esse homem vai até o mercado com a lâmpada acesa. Então esse homem louco com a lâmpada acesa de manhã, ele vai até o mercado e ele começa a gritar: eu procuro Deus, eu procuro Deus. E todo mundo começa a rir dele. Todos aqueles homens que estão ali, a maioria deles não cria em Deus. Eles começam a falar com esse homem que está com a lanterna na mão: Deus está perdido? Deus era uma criança, se perdeu dos seus pais, está caminhando para algum lugar? Como você está procurando Deus? Deus perdeu o rumo dele? E o povo começa a gracejar e a rir dele. Como que esse homem está procurando Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus que ele está procurando era uma criança e se perdeu do caminho da sua casa? Até que aquele homem louco, ele se dirige no meio daqueles homens que estão caçoando dele, e rindo. Que Deus é esse que ele está procurando? Ele olha cada um daqueles homens nos olhos, e o aforismo diz que ele trespassa. É como se o olhar daquele homem fosse uma facada nos olhos daqueles homens que estão rindo. E ele fala com aqueles homens: para onde foi Deus? Aonde está Deus? E o que aquele homem louco diz com todos aqueles homens reunidos é o seguinte: Deus está morto. Deus está morto e vocês mataram Ele. Deus está morto e eu matei Ele. Nós o matamos. Nós o matamos com o nosso punhal. Nossos punhais estão sujos de sangue. Deus está morto. E é sobre isso que é esse aforismo. É interessante que a gente já começa a ter um esclarecimento, porque esse homem, o tanto que ele é louco, ele está de manhã com a lanterna acesa. Acho que talvez ele está procurando por uma coisa com a lanterna que sempre esteve ali diante dele, está tudo claro.
E esse homem está procurando por Deus. Por que essa ilustração nos alcança hoje? Porque Nietzsche ele fala isso justamente contra essa sociedade que separou Deus de tudo. Os homens colocaram Deus à parte de tudo. Só se lembram de Deus quando convém. Só se lembram de Deus quando é uma questão moral. Mas em todos os outros âmbitos da sua vida, os homens agem como se Deus não existisse. Então ele está falando para aquela sociedade o seguinte: vocês dizem que Deus existe, mas vocês agem como se Deus não existisse. Vocês mataram o Deus de vocês. Vocês ignoram a existência desse Deus que vocês dizem acreditar. Com essa ilustração a gente vai entrar no capítulo 5. Olha como que começa. Versículo 1 do capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E aqui a gente tem uma narração escrita. Moisés está narrando um livro da genealogia de Adão. E ele começa com esse enfoque destacado, depois que ele já contou a história de Caim e de Abel. No dia em que Deus o criou Adão, a semelhança de Deus, ele destaca. Essa é a linhagem da aliança. E a gente vai ver que no versículo 5, Caim não é citado. Moisés vai trazer para nós o que é o homem verdadeiramente feito à imagem e semelhança de Deus. O que é essa imagem e semelhança que foi perdida em Caim? O que interessa, né? A genealogia que interessa agora. A parte de Caim não interessa. E ele fala no versículo 2: homem e mulher os criou e os abençoou, e Deus lhes chamou os dois pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E aí durante todo o capítulo 5 a gente tem a citação de 10 patriarcas, aonde o culto a Deus permaneceu puro. A gente está vendo o capítulo 4, aonde o culto a Deus foi totalmente maculado, totalmente sujo. Mas existiu uma linhagem que continuou santa, continuou fiel ao culto ao Senhor. No capítulo 5 a gente tem uma citação seletiva. Por isso que o capítulo 5 é tão importante para a gente entender o capítulo 6. Na história da salvação, e essa que é a ideia, a genealogia de Caim é uma insignificância. A descendência de Caim não importa na história da salvação. A maldade de Caim, a perversidade de Caim, no final das contas não importa. E Moisés vai citar novamente, ele começa falando sobre esses dois filhos, cita a genealogia de Caim, e no 5 ele volta citando a genealogia de Adão, novamente agora a partir de 7. Então, versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, mais uma vez, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então essa é a continuidade do ato criador de Deus, lá do versículo 2, do versículo 1, a semelhança de Deus, a imagem do Senhor. E os filhos de Adão também foram criados, mas o pecado já estava no mundo. Então essa continuidade do ato criador de Deus, a imagem e semelhança não parou em Adão. Só que nós sabemos que o espelho que refletia a imagem e semelhança do Senhor, esse espelho foi quebrado. O espelho que refletia a imagem, a semelhança de Deus, o domínio que Adão deveria exercer, isso foi perdido, isso foi quebrado. E o ponto aqui com a nossa ilustração, para a gente entender o capítulo 5, é exatamente isso. Se o espelho quebrou e essa imagem não é tão perfeita quanto deveria ser, o que acontece? Se perdeu o espelho, se perdeu a referência do que deveria ser, se perdeu o rumo de como deveria ser as coisas. Então o homem, com esse espelho quebrado, ele passa a colocar o homem no centro, no lugar de Deus que deveria ser o centro. E a gente vê essa citação desses 10 patriarcas, onde o culto permaneceu puro, permaneceu santo. E tem 7, tem Enos. Olha o versículo 5: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E depois que, versículo 4, depois que gerou a 7, viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Como nós falamos, ele teve muito mais filhos além de Caim e Abel.
E o ponto é que a história vai caminhando até chegar em um personagem com o mesmo nome de um personagem do capítulo 4. Versículo 21. Enoque, filho de Jared, viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então você percebe que a repetição de andar que vem nos outros patriarcas, quando chega em Enoque, é mudado. Os outros, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Os outros anteriores falam que eles viveram e geraram, mas em Enoque muda. Ele gerou a Matusalém, fala que ele andou com Deus. E a palavra que para andou é exatamente o mesmo sentido dos outros, onde fala que viveu. Eles viveram as vidas deles e geraram outros filhos. Mas Enoque, ele não simplesmente viveu. Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele viveu andando com Deus. Ele viveu na companhia de Deus. A ideia é quando muda o cenário do texto, quer mostrar para nós a intimidade de Enoque com Deus, a essência da piedade, o que é verdadeiramente ser justo, ser piedoso. Esse Enoque não é o Enoque do capítulo 4, esse é um outro Enoque. E a ideia é justamente essa: a linhagem de Caim perdida na linhagem que deveria ser a linhagem santa, tudo é verdadeiramente transformado. A grande ironia é nós termos um novo Enoque, diferente do capítulo 4. A grande ironia é que Deus levanta um Enoque para prestar culto verdadeiro a si. E depois que gerou a Metusalém, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, muitos dias. E mais uma vez cita: andou Enoque com Deus, viveu Enoque com Deus, e ele já não era. Ele foi procurado e ele já não era. Ele não foi encontrado mais, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A intenção aqui é retratar essa tamanha intimidade. E aí, mais uma vez, o destaque: Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E vocês lembram que tinha um Lameque no capítulo 4? Esse é um outro Lameque. Esse é o filho de Metusalém. Versículo 26. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. E a gente não tem nenhuma menção especial à extensão da vida de Lameque. Da genealogia aqui, Lameque é o que vive mais tempo. Mas Enoque, que viveu tão pouco tempo, ele teve esse destaque. Ele viveu menos tempo, mas ele viveu em intimidade com o Senhor. Ele valorizou o pouco tempo de vida que ele teve sentido muito mais do que Lameque, que simplesmente viveu. Versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E aqui a história começa a tomar o rumo do capítulo 6. Esse filho, Lameque, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então olha só, o significado do nome de Noé é descanso, é repouso. E Lameque, ele coloca esse nome em Noé, dizendo: esse vai nos consolar dos nossos trabalhos, esse vai nos fazer descansar. Essa era a promessa de Gênesis 3,17. Era essa promessa de Deus para a descendência. E aqui é como se Lameque dissesse com fé: eu acredito que vai chegar essa promessa, então vai ser com esse Consolador. Ele vai nos fazer descansar, ele vai nos fazer repousar. E ele coloca esse nome dizendo isso. Esse é o clamor de Lameque. Enquanto o Lameque do capítulo 4, ele clama se regozijando na sua força, na sua justiça, no seu poder, o Lameque do capítulo 5, ele clama pelo descanso do Senhor. Agora o Senhor vai nos fazer descansar. Ele clama pela justiça de Deus, pelo repouso do Senhor, e não pela força da sua mão. E essa, mais uma vez, esse é o grande contraste, a grande ironia dos paralelos.
nesta terra que o Senhor amaldiçoou uma vez. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. 777. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé, quando ele tinha 500 anos. E aqui a história começa a tomar um novo rumo, que é o nosso texto. Partindo desse prólogo, vocês entenderam quem é Enoque, quem é Noé, quem é esse novo Lameque, como que as coisas mudaram, como que Deus levantou um culto verdadeiro para si, uma verdadeira religião, se revelou a esse povo, teve uma linhagem da aliança que interessa. O poder de Caim não tem poder contra o poder de Deus. E aí o que acontece? Era Noé de 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhos, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E esse que é o ponto. Então imagina que agora nós temos uma linhagem santa. No capítulo 5 é descrito a linhagem santa, e Noé é esse que vai nos fazer descansar e repousar. E os filhos dos homens aqui, os filhos de Deus e as filhas dos homens, não está fazendo referência a filhos de seres espirituais. A ideia, lembra do que a gente está vendo? 4, 5 e 6. Os filhos de Deus são os filhos de Sete, são os filhos da aliança, são setitas, que a gente vê lá no capítulo 4, versículo 25 ao 26, a resposta ao culto verdadeiro ao Senhor, o povo que invoca o Senhor. Mas o que acontece, irmãos? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos e filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos cainitas, as filhas dos filhos de Caim, eram formosas, eles tomaram para si essas mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E depois que Deus levanta uma linhagem santa, para o seu culto santo, o que acontece? Esses homens agem exatamente igual a Adão e Eva. Mais uma vez, o que eles fazem? Vendo que são boas, eles tomam para si. A mesma coisa que acontece lá no capítulo 3, versículo 6. É o mesmo ciclo, o ciclo do pecado. Então são homens que prestam culto ao Senhor, mas que os seus corações estão corrompidos, porque, como a gente falou, o espelho está quebrado. Então, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres. E qual que é o problema disso? Eles quiseram ter relacionamento com a linhagem de Caim, com as filhas dos homens. Eles viram que elas eram formosas. E o que eles fazem? Eles misturam tudo. Está tudo misturado agora. Eles misturam, sabe, como a gente falou no início. Por que o homem acha que Deus está morto? É justamente isso. Relativizou tudo, está tudo misturado. A religião tem que ficar, a gente quer colocar Deus em uma caixinha, o homem moderno quer colocar Deus em uma caixinha. E aí o que acontece? Se Deus já não existe, vale tudo, está tudo liberado. O que nós queremos, nós fazemos. Nós vemos que isso aqui é bom, eu vejo, é bom, me atrai, eu tomo e pego para mim. E o que a gente vai ver do versículo 2 até o 4 é exatamente isso. Como aqueles homens falam com aquele louco na praça, com a lanterna na mão, de dia, de manhã. O que nós podemos fazer então para nos reencontrar com Deus? Nós não devemos nos tornar nós mesmos dignos. Vamos nos tornar como deuses. Quem sabe aí nós vamos ter um relacionamento com Deus. Versículo 3, olha que Deus diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. É exatamente isso. Se Deus não existe, então tudo é permitido, vale tudo.
Se eu conseguir colocar Deus nessa caixinha, que é separado do meu trabalho, que é separado da minha vida, se eu conseguir colocar Deus nessa caixinha, então esse Deus que entra numa caixinha é o primeiro ponto. Esse é um Deus morto. Um Deus vivo não aceita entrar nessa caixinha. O homem não consegue colocar ele nessa caixinha. Se os homens colocarem esse Deus nessa caixinha, ele não existe. Ele é apenas um reflexo dos homens. Então, por que o capítulo 5 é tão importante? Os homens sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, com isso quebrado, eles querem ser deuses. Eles querem fazer um Deus à sua imagem e semelhança. O capítulo 5 e 6 grita isso para nós. Mais uma vez, e quando nós olhamos para esse cenário, a nossa pergunta não deveria ser outra, senão essa: onde está Deus? Quando os homens fazem o que querem, quando os homens pegam o que querem, o que desejam, quando você, irmão, está sozinho e faz o que você deseja, como se Deus não existisse, aonde Deus está? Aonde está Deus no meio da maldade do mundo, no meio da maldade dos homens? Então o que a gente vê aqui, até o versículo 4, 2 até o 4, essa transição, né, lá do 9 em diante vai chegar no dilúvio. A gente vai falar disso no próximo sermão. Mas essa passagem aqui é uma transição para o dilúvio, a presunção dos homens. Mais uma vez, lá como no capítulo 3, no versículo 5, o que os homens almejam, amando a palavra da serpente? É ser como Deus, ser deuses. E o que mais uma vez, é a ciência moderna, sabe, essas ideias de conspiração, o que os homens querem que vocês acreditem, querem que nós acreditemos? Que homens naturais tiveram relações com anjos e nasceram gigantes. Mas não é isso que o texto diz. Olha, naquele tempo já havia gigantes na terra. E a ideia de gigantes aqui, de nefilins, são tiranos. Então, mesmo apesar da linhagem santa ter sido levantada, havia tiranos na terra. E os filhos de Deus, eles queriam ter poder, eles queriam ser poderosos, eles queriam ser como gigantes. E a palavra para gigantes, ela é espelhada, ela tem um reflexo no final do versículo, quando fala: estes eram valentes, varões de renome, eram poderosos, eram como gigantes, eram tiranos. Uma linhagem santa, de homens santos, não foi capaz de salvar a si mesmo. Como eu falei no início, o problema não é o que você faz. Nós falamos isso na semana passada. Não é um pecado. O pecado não é um momento. O pecado é um estado. Por mais que aqueles homens tivessem um coração tão dedicado ao Senhor, o pecado no mundo, reinando no mundo, alcançou os filhos daqueles homens. E os filhos de Deus amaram as filhas dos homens, acharam aquilo atraente, se misturaram com eles. E a gente vê no versículo 4: ora, naquele tempo já havia gigantes na terra. E também depois, e aí a gente tem um ponto e vírgula, né? Já havia gigantes na terra, ponto e vírgula. E também depois, ou seja, nada mudou. Antes, quando a linhagem de Sete foi levantada, já haviam tiranos na terra. Os homens já amavam o pecado. Os filhos de Caim estavam habitando na terra. E também depois, nada mudou. A linhagem que amava a Deus não foi capaz de mudar as coisas, porque os homens não são capazes de salvar a si mesmos, de salvar a humanidade. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, quando aconteceu o que nós acabamos de falar, as quais lhes deram filhos, e esses filhos que nasceram, esses foram como os gigantes que já existiam. Os filhos dos homens de Deus, os filhos dos filhos de Deus, eles foram como os tiranos, eles foram varões de renome na antiguidade. Nada mudou, os homens não foram capazes de mudar as coisas. O mundo inteiro se corrompeu dessa tal maneira. E o que a gente vai ver nesse início do capítulo 6 é justamente isso. O mundo se corrompeu. E aí, quando nós nos perguntamos aonde Deus está, aonde está Deus quando crianças passam fome,
Aonde está Deus quando o fraco sofre? Aonde está Deus quando eu passo, quando eu padeço necessidades? É o que nós estamos vendo aqui. Os homens amam o pecado. Os homens querem agir como Adão, como Eva, porque isso é inerente do homem. Então o pecado não é uma coisa que você faz. O pecado é o que você é. E somente uma pessoa pode mudar isso. Porque o seu problema não é você vencer hoje aquele pecado que você ia cometer. O problema é você vencer a sua natureza. É você ser transformado. É você nascer de novo. O que a gente vê no versículo 5, irmãos? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso ficou exposto. Mas mais do que a exposição disso, vocês se lembram o que acontece lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31? Quando o Senhor cria todas as coisas, o Senhor vê que tudo aquilo é bom. Quando o Senhor cria, quando o Senhor dá vida à criação, tudo aquilo é bom. Mas aqui no versículo 5 do capítulo 6, nós temos uma amarga comparação com a narrativa que era da criação. Aqui é amargo. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado. No que era bom, a maldade do homem se multiplicou. Então, eu te pergunto, aonde que está Deus? O homem é continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração é continuamente mal. Então Deus decretou lá no versículo 3 que o homem, o seu espírito não vai animar o homem para sempre. O homem é presunçoso. O homem quer ser como Deus. Então os dias do homem serão 120 anos, porque ele é carnal, ele é temporal, ele não tem a noção. Esse homem não pode ser animado por tantos anos. Esse homem não pode viver. E esse espírito é espírito de vida, que dá fôlego aos homens. Então versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aqui a gente entra naquela ideia. Então Deus voltou atrás. Deus está em crise, está arrependido. O que nós temos aqui é uma antropopatia. Palavra tão difícil. O que é isso? A gente está, Moisés, na tentativa de nos fazer entender a atitude de Deus. Ele traz para nós como que nós podemos compreender essa atitude. Então Deus se arrependeu. A palavra é que o coração do Senhor se pesou, lhe pesou o coração. Então se arrependeu o Senhor, lhe pesou no coração. Deus tem uma aflição, uma ira indignada. Deus fica indignado com o homem. Essa que é a ideia de arrependimento. Deus olha, e como eu falei, a comparação com a criação, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E o Senhor olha para isso indignado. O Senhor olha para isso com ira. O Senhor lamenta isso. Isso lhe pesa no coração. Então a gente tem esse contraste com o descanso. Quando o Senhor olha para a criação, contempla e descansa o Shabat. Aqui o Senhor está irado. O Senhor olha para o que o homem se tornou. E o que o Senhor faz? Então, mais uma vez, a ideia de se arrepender o Senhor de ter feito o homem na terra, é que o Senhor julgou severamente o homem. O Senhor julgou o homem como o homem deveria ser julgado. E o que o homem merece? Morte. Porque o homem ama o pecado. O salário do pecado é a morte. Então o homem merece receber esse salário. E isso lhe pesou no coração. É pesado ao Senhor essa atitude do homem de querer ser como Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Então, irmãos, o que a gente está vendo aqui é a forma característica de como Deus trata o mal. É assim que Deus trata o mal. Farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, esse homem mau. Deus não trata o mal com meias medidas. Deus não fica ignorando o mal até que o mal desapareça. Deus não trata o mal como se o mal fosse algo que a uma hora vai parar de existir. Deus trata o mal com extremo simultâneo. É extremo, é isso ou é isso, é tudo ou é nada. Deus trata o mal com extremo, com juízo. Deus faz o mal desaparecer. E quando todos nós, assim como os filhos de Deus, chamados filhos de Deus,
amamos esse mundo, quando todos nós, como filhos de Deus, queremos ter poder nessa terra, e aí volta a pergunta a ecoar: aonde está Deus? A pessoa que pergunta aonde está Deus no meio da maldade do mundo, ela é no mínimo muito hipócrita. Quando eu pergunto: Deus, eu estou sofrendo, aonde que o Senhor está? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O sofrimento do homem é resultado do pecado do homem. Aonde que está Deus? O problema não é onde que Deus está. Deus está onde Ele sempre esteve, reinando, soberano. Essa é a maneira como Deus trata o mal. Quando Ele quer, Ele faz o mal desaparecer. O problema sou eu. Aonde que eu estou? A pergunta não deveria ser aonde que está Deus, porque esse Deus que os homens estão procurando é o Deus que os homens criaram para si. Então, como Nietzsche vai falar com todos aqueles homens, vocês mataram Deus, vocês mataram a noção de uma metafísica, vocês não acreditam no que é transcendental mais, vocês acreditam que a vida é isso aqui, vocês querem ser gigantes e poderosos. É essa a maneira que o homem mata Deus, é essa a ilusão de que o homem conseguiu matar a Deus. Então, o Deus do homem morto, ele é fabricado por esse homem morto, ele é um Deus morto. Mas o nosso Deus, ele reina, ele vive. Então aonde está Deus? Aonde está Deus no meio da sua aflição, irmão? Nesse domingo à noite, talvez nós todos estamos cansados de tanta coisa que a gente fez. Hoje é o dia do nosso descanso. Hoje é o dia que você pode descansar. Você pode talvez pensar: Deus, onde o Senhor está? E encontrar resposta na sua palavra. Eu estou aqui onde eu sempre estive. O meu trono é inabalável. O meu trono não se move um só centímetro. Os homens, com a sua tentativa de serem gigantes, os nefilins da vida, da terra, eles não podem abalar o trono de Deus. Aonde está Deus? Aonde nós estamos? E como eu falei, é assim, como no versículo 7, é assim que Deus trata o mal, com o extremo. Deus trata o mal com juízo, e o que nós merecemos é juízo. Mas como eu falei, é um extremo total. Quando Deus não dá juízo, o que Ele dá ao mal? O que Ele dá ao homem mau? Ele dá salvação. Ele transforma esse homem que não merece em um homem bom. Esses são os dois extremos. Eu farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, toda a criação juntamente com esse homem, porque me arrependo de haver feito. Eu estou indignado, eu estou irado com o homem. Deus está irado com essa criação que quer ser Deus, que amou a palavra da serpente. Então, como que Deus trata o mal? A gente vê aqui no texto, versículos 7 e 8, os dois extremos. Com total juízo, vou aniquilar, vou fazer desaparecer, vou destruir da face da terra o homem que eu criei. Mas no versículo 8, depois do pecado, da sentença dada, da sentença estabelecida, nós vemos o outro extremo com que Deus trata os homens maus. Deus dá juízo e Deus dá salvação. E nós temos o porém das nossas vidas. Nós temos o porém de tudo quanto nós temos caminhado até hoje. O porém das coisas que nós temos enfrentado, irmãos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Não por nada que tinha nele, mas ele encontrou graça. E a palavra no original que diante é aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para Noé e Noé encontrou graça. O Senhor olhou para Noé com graça. E esse é o contraste absoluto com o versículo 7, quando Deus quer matar, fazer desaparecer todo o homem da face da terra, porque todos merecem, mas Ele olha para Noé com graça. E por que é tão importante o capítulo 5 para nós, para entendermos o capítulo 6? Lá no versículo 22, andou Enoque com Deus. Versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A gente vai ver no próximo sermão, mas já vamos adiantar um pouco. A ideia é essa essência da piedade. O que Moisés quer mostrar para o seu povo? O que Moisés quer mostrar para nós? A linhagem santa não foi capaz de salvar a si mesmo.
Os homens se corromperam, todos a uma, em um movimento único, em um movimento de comunidade. Eles fizeram um conluio contra Deus. Mas a mesma expressão que Moisés usa para se referir a Enoque é a que ele usa para se referir a Noé no versículo 9. Noé andava com Deus. Deus traz Noé para andar com ele, com graça. Percebe que a criação caída, ela vai escalonando esses degraus, ela vai se perdendo cada vez mais. Isso culmina em Noé, chega lá em Noé, depois de Sete, vai indo até Noé, se relacionando com Deus, e a partir daí a limpeza de toda a criação. Então, o que nós entendemos, o que nós aprendemos com esse texto? Como eu falei, Deus trata com esse extremo simultâneo: juízo ou salvação, juízo ou salvação. Nosso primeiro passo hoje é dar graças a Deus, porque nós não conhecemos o juízo, nós somos alcançados com a salvação. Noé mostra para nós que Deus não vai permitir que o mal prevaleça, Deus não vai permitir que o mal vença, ainda que os homens queiram, ainda que os homens tentem, Deus não vai permitir. Deus vai agir com graça. Esse é o padrão da história, esse é o padrão da história de Gênesis. O pecado ele se propaga e aumenta. Lá desde Adão e Eva, os homens vêm pecando e amando o pecado. E o que Deus faz? Deus se apresenta para os homens, Deus se apresenta para nós com paciência, com indulgência. Ele justifica os seus filhos, Ele chama com paciência e vai ensinando a caminhar. Então, como eu falei, lá no versículo 4, nada mudou. Também depois os homens amavam o poder, os homens queriam ser gigantes, ser conhecidos como gigantes. E o que Deus faz no versículo 7? Tudo vai mudar. Eu me arrependo de ter feito homem, eu vou mudar tudo. Porém Noé achou graça, encontrou graça diante de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa caminhada nessa vida, nesse mundo caído, nesse mundo que nós por tantas vezes não encontramos respostas. A questão é que, aonde está Deus? Essa é a única resposta que nós precisamos, talvez para a pergunta que nós nunca deveríamos fazer. Deveríamos, porque nós carecemos. Mas se percebe que a resposta a essa pergunta, ela é simples. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. No mundo caído, Deus não abandona o seu povo. No mundo caído, Deus não abandonou Noé. No mundo caído, Deus chamou Noé. Noé achou graça diante do Senhor. No mundo caído, Deus não nos abandona, irmãos. Nesse mundo que a gente olha para toda situação, para todos os lados, e o que nós encontramos, como nós falamos hoje de manhã no Salmo 5, nós encontramos mentira, nós encontramos homens sanguinários. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida das nossas famílias, que chama Noé e a sua família no meio de tanta maldade, no meio de homens que estão dispostos a pisar nas cabeças uns dos outros, nessa terra de gigantes, que se for necessário eles trocam a vida por um diamante. No meio dessa vida, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Deus salvou Noé como Ele nos salva, da mesma maneira. E como que é isso? Esse que é o nosso tesouro, essa é a nossa riqueza, essa é a riqueza que nós temos a partir do nosso Rei Jesus. Essa é a nossa riqueza nesse mundo. Deus salvou Noé como Ele nos salva, com um dom incondicional, quando nenhum dos homens mereciam, quando todos deveriam morrer, porque tudo que eles mereciam é morte, é o salário do seu pecado. Deus nos trata com um dom incondicional, um presente que nós não merecemos, um presente que nós sequer um dia desejamos. Ele nos dá de graça. O homem merece a morte, desde lá do capítulo 3, desde o capítulo 2, é isso que vem acontecendo. O homem merece a morte, e Deus sempre vem agindo com benevolência. E essa que é a ideia. Noé, Deus agiu com benevolência para com Noé. Deus deu benesses, Deus abençoou Noé, Deus
deu para Noé algo que Noé não podia dar nada em troca, não é uma barganha, é uma graça. Deus dá para Noé. Então o homem merecendo a morte, Deus vem e age com benevolência para mitigar, para abrandar a sua ira, para mitigar o castigo. Essa é a nossa esperança, irmãos. O que nós poderíamos fazer? Como que nós poderíamos nos salvar nesse mundo onde todos estão buscando subjugar uns aos outros? Como eu falei, o pecado não é um momento. O pecado é o estado da vida, é uma vida de quebra de aos mandamentos do Senhor. E esse que é o nosso problema. Então, o meu problema não é simplesmente que o meu vizinho odeia a Cristo. O meu problema é que o meu coração é pecaminoso ainda. E por vezes eu não amo a Cristo como eu deveria. Mas a solução do meu problema, a solução do nosso problema, talvez vai ser a solução do problema do meu vizinho. É que Noé, ele achou graça. Deus age com graça. É esse favor imerecido. É esse favor que olha porque nós deveríamos ter e não nos dá o que nós deveríamos ter. Esse favor que olha para o que nós deveríamos receber e não nos dá o que nós deveríamos receber. Sobretudo, para a gente encerrar, como eu falei, nesse mundo caído, nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, cuida da nossa família, assim como cuidou da família de Noé. Mas nesse mundo caído, irmãos, pertencer à família de Deus, servir a Cristo, estar na arca com Noé, exclui totalmente o nosso desejo, a nossa possibilidade, o nosso pensamento de sequer imaginar ser um dia um gigante. Se você deseja ser um gigante nessa terra, você pode ter certeza, não vai acontecer. O nosso chamado é para experimentar da graça. Nós não somos chamados para salvar as nossas vidas por nós mesmos. Nós somos chamados a entregar a nossa vida. E é por isso que o Evangelho por vezes ofende. O nosso chamado para ser como Noé é de ser agraciado, de ser achado com graça no meio desse mundo totalmente desgraçado. E isso é a gente abrir mão. Isso é a gente ter certeza absoluta que na terra de gigantes nós somos os pequenos. E para você isso é um peso. Para você é um peso viver no meio dos gigantes. Para os filhos de Deus era. E eles queriam ser gigantes. Eles queriam ser como os filhos de Caim. E eles almejam isso, eles querem ser poderosos. Para você é um peso, irmão, não ser poderoso? Porque nós estamos reunidos aqui em nome de um Deus que não teve peso nenhum em não ser poderoso. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele se humilhou. Ele se fez como o mais humilhado dos homens. Sendo poderoso verdadeiramente, Ele não usurpou esse poder para subjugar os homens dessa maneira. Pelo contrário, Ele foi para a cruz. O nosso chamado é de ir para a cruz. Noé é esse que entra na arca com a sua família. Nós somos chamados a entrar na arca, a estar na arca, que é Cristo, estar no corpo de Cristo, para que as nossas famílias sejam salvas por Cristo. Nós somos chamados a abraçar a cruz, a amar a mensagem da cruz e a ser pequenos. E se isso é uma decepção para você, se arrependa, irmão. Não ame isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ser poderoso, amar o dinheiro, amar as coisas dessa vida, subjugar os homens com algum poder, é a nossa ruína. É experimentar o dilúvio, é experimentar a morte. Nós somos chamados a experimentar da graça. Nós somos chamados a nos arrepender e ser o menor de todos, por amor a Cristo, a carregar nossa cruz e viver esse estado de graça, viver em graça e deixar todo esse mundo desgraçado para trás, porque nós não precisamos ser nefilins, nós não precisamos ser gigantes, nós não precisamos ser tiranos. Nosso Deus reina, nosso Deus cuida das nossas vidas,
Nós não precisamos nos degladiar com os homens. Nós temos um Deus soberano que nos conduz, que nos chama para ser pertencentes à sua família, que nos chama para reinar com Ele. Essa é a promessa da vida eterna, de uma vida em paz, de uma vida em justiça, de experimentar desse favor. Amém?